Em 1994, Olavo de Carvalho lançava o primeiro livro de sua trilogia, O Imbecil Coletivo. O primeiro livro dessa trinca, que é o que nós comentaremos nesta resenha, foi A Nova Era e a Revolução Cultural, seguido por O Jardim das Aflições e depois por O Imbecil Coletivo, que acabou por dar nome à trilogia. E exatamente aqui já começa o primeiro problema. A Nova Era e a Revolução Cultural era para ser o primeiro livro de uma trilogia, mas só de nós falarmos isso, qualquer bom leitor que tenha lido esses títulos sabe que a série apresenta um grave problema de conceito. O primeiro elemento de uma trilogia, em tese, é para introduzir-nos a nós, os leitores ou espectadores, na ideia central do projeto, já nos apresentando os temas, pressupostos e problemas com que o autor vai trabalhar. Daí já fica até mais ou menos previsível o que vai acontecer nos próximos volumes. Mas Olavo faz isso? Olha, dificilmente a gente poderia dizer que sim. Como o próprio Olavo diz, o livro tem um esquema bem simples de dedicar um capítulo às ideias de Fritjof Capra, que vai representar aqui a nova era, outro capítulo para Antônio Gramsci, que vai aqui ser problematizado à luz da Revolução Cultural, um capítulo, usa essa expressão com muita bondade, para falar da conexão das duas coisas e vários apêndices e materiais avulsos que se seguem depois. Não dá para dizer que esse livro se propõe a ser base, seja metodológico ou seja lá do que for, para uma trilogia que pretende, nas próprias palavras do autor, enxergar a sociedade brasileira começando de Epicuro e indo até o surgimento da nova retórica. Esse livro é apenas uma colcha de retalhos e ainda toda rasgada de ataques quase sempre injustos e comentários aleatórios. Apesar de todos os vários defeitos de O Jardim das Aflições, Olavo pelo menos tenta ali sistematizar sua crítica falando primeiro sobre a cosmologia, a ética, a lógica, a índole de Epicuro. Não é como se ele tivesse feito isso direito, mas pelo menos há uma preocupação maior de fazer as coisas se encaixarem lá. Já a Nova Era e a Revolução Cultural, por sua vez, poderia ser melhor entendida, talvez, como uma antologia de textos olavianos contra a suposta dominação cultural gramsciana e da Nova Era, coisa que só compartilha com os demais livros da trilogia o ódio ao PT, textos avulsos sobre política e, claro, os muitos xingamentos. E sim, há sempre que se dizer que os xingamentos são muito criativos. Confesso que a única coisa que me dá ânimo de ler o Olavo atualmente é ver seu talento literário a dar os nomes, e diminuir os seus desafetos, o que admito que não é muito saudável e talvez nem muito virtuoso da minha parte. Mas é que o texto do Olavo faz isso conosco mesmo, Ele invoca em nós, partindo dele mesmo, é claro, todos aqueles impulsos adormecidos da quarta série, ou como chamam hoje, do quinto ano. E é uma pena que os aspectos mais interessantes da obra, que é justamente esse jeito, no mínimo curioso de como Olavo mostra seu carinho aos comunistas, seja o que talvez mais nos desaponte também. Por mais que seja engraçado vê-lo usar o adjetivo caprino, fazendo aí referência a cabras, para falar de tudo referente a Capra, o autor que ele ataca na dobradinha com Gramsci, é preciso reconhecer que essa não passa de uma malcriação, uma meninice feia de ser lida em um autor adulto que se leva a sério ao propor instruir toda uma nova geração de intelectuais. Os adjetivos infantis e o jeito brincalhão chegam a se misturar de tal forma com a agressividade que, infelizmente, até mesmo as construções gramaticais super criativas aproveitáveis do Olavo perdem o brilho. Não que em si mesmas elas não sejam boas, mas é que, no conjunto da obra, o ataque altamente beligerante a toda e qualquer trivialidade deixa o tom da obra panfletário. É como se você recebesse um folheto falando da novidade mais bombástica no momento imperdível da cidade mais maravilhosa do país, em que você verá uma atração inimaginável de animais fantásticos e artistas estrondosamente magníficos. Percebem? O exagero é tão presente e repetitivo, o marketing é tão apelativo, que faz o ouvinte suspeitar e perder totalmente o parâmetro para saber se deve se empolgar ou não com a propaganda. E eu confesso que o tom e as críticas do Olavo a toda e qualquer trivialidade chegam a ter esse efeito às vezes. Aqui cabe o comentário de Ariano Suassuna às avessas. Se você chama o Chimbinha de genial, o que você vai falar de Beethoven? Vai ter que inventar outra palavra. Só para dar um exemplo, vejam só o que ele diz na página 26 da edição de que eu disponho. Segundo o Sr. Capra, o paradigma ora em transformação dominou a nossa cultura por muitas centenas de anos. Ele compreende certo número de ideias, que incluem
a crença de que o método científico é a única abordagem válida do conhecimento, a concepção do universo como um sistema mecânico composto de unidades materiais elementares, a concepção da vida em sociedade como uma luta competitiva pela excelência. Essas concepções têm os nomes respectivos de cientificismo, mecanicismo e social-darwinismo ou darwinismo social. Repito, segundo o Sr. Capra, elas dominam a nossa cultura há muitas centenas de anos. Isto sugere duas perguntas. Primeira, o que é dominar uma cultura? Segunda, quanto é muitas centenas? Dizemos que uma certa ideia domina uma cultura quando, primeiro, ela é acreditada pelos intelectuais mais importantes de todos os setores. Segundo, as ideias concorrentes ou já não são tão férteis, quer dizer, já não se expressam em obras poderosas e significativas, ou então desapareceram completamente de cena. Nesse sentido estrito, nenhuma das três ideias que compõem o paradigma dominante jamais foi dominante em parte alguma do Ocidente. Quanto ao cientificismo, tanto se escreveu contra ele que é perfeitamente errado considerá-lo dominante, mesmo no sentido atenuado do termo. Para isto, seria preciso excluir do primeiro plano da cultura o marxismo, a psicanálise, a fenomenologia, o neotomismo e o existencialismo, pelo menos. Só para dar um pouco de contexto, Capra é um autor conhecido por lutar contra padrões cientificistas, contra a opressão da mulher, contra a destruição do meio ambiente e coisas assim. Talvez por essa postura que une a sua tendência contra a opressão política e sua defesa, um tanto mística das práticas orientais e da natureza, é que ele ficou mais ou menos associado à nova era, ao movimento New Age. E aí, nesse texto que acabamos de ler, Olavo está implicando com o fato de que Capra havia dito que o mecanicismo e cientificismo imperaram durante séculos na mente das pessoas. É claro que, com isso, Capra não estaria dizendo que essas ideias não sofreram oposição, ou que suas formulações foram incontestes durante toda essa parte da história, da ciência e da filosofia. É evidente que o que ele está dizendo aqui é que essas ideias foram, para emprestar uma expressão amada pelo Olavo, o establishment, o mainstream da academia, durante séculos e séculos, com repercussões muito fortes até hoje. Para ver essas e outras influências da modernidade filosófica, basta ver, por exemplo, que na cultura popular impera a noção de alma e corpo como substâncias distintas à la Descartes, que muitos só acreditam em algo se tiver alguma validação, mínima que seja, pela ciência empírica e por aí vai. Mas Olavo está tão obstinado em atacar toda e qualquer coisa em Capra que ele chega a invocar até mesmo a oposição de alguns neotomistas como prova de que, vejam só, o mecanicismo, o dualismo, o cientificismo não dominaram o mundo como Capra disse. Olha, francamente, o desbalanço aqui é tão notório, é tão ingênuo, é tão trivial que seria quase o mesmo que dizer que o Brasil não é um país cristão, porque, afinal de contas, existe o canal do Pirula. E o mesmo vale para o que ele diz logo em sequência ao dizer que o cientificismo e seus asseclas, na verdade, só vieram a ser plenamente enunciados no século XIX com Augusto Comte. Aliás, Olavo ainda chega a dizer que o único lugar que aceitou tais ideias sem oposição nenhuma foi o Brasil. Fica evidente que Olavo exclui toda a influência de Bacon e sua reflexão sobre o método científico muito discutida por Capra em O Ponto de Mutação, que aqui é o principal alvo das críticas do Olavo. Essa ocultação ajuda e muito na narrativa criada, já que é evidente que, se ele tivesse discutido como a metodologia científica se desenvolveu, como houve uma ação deliberada contra a teoria das causas aristotélicas, restando quando muito a causa eficiente e a causa material no método científico, a afirmação de Capra realmente pareceria mais forte, já que a visão cientificista, mecanicista, da matematização preditiva da natureza ganhou bastante força a partir da modernidade. Mas vejam, falando em método científico, não é como se Capra fosse lá uma grande autoridade na ciência, no campo em que se formou ou alguma coisa assim. Não. Ele pode até ter tido ali alguma influência como divulgador científico, um formador de opiniões políticas na década de 90, mas sejamos francos, será que é um autor ainda que tem essa influência toda? Aliás, se você procurar intelectuais que viram esse fenômeno que Olavo está discutindo lá nas décadas de 80 e 90, todos serão unânimes em dizer que Capra era visto, em muitíssimos casos, pelo menos nas universidades,
com muita suspeita, resistência, como um divulgador de ideias pseudocientíficas, alguém com reflexões quase devocionais sobre a sociedade e sem inovações e abordagens relevantes para a física ou outras áreas. Hoje, é claro, alguns departamentos até o aceitam com mais facilidade dentro das humanidades, mas me surpreende o fato de Olavo ter ficado tão impressionado com algumas palestras dele em algumas universidades brasileiras e com a aceitação de algumas de suas ideias. A critério de exemplo, uma outra discordância ilustra bem o meu ponto de Olavo tentar se opor a quase toda e qualquer ideia de Capra. Falando da crítica de Capra ao patriarcado, ele diz assim: o patriarcado consiste, segundo o Sr. Capra, num complexo de 3 elementos. Primeiro, o domínio do homem sobre a mulher. Segundo, o domínio da espécie humana sobre a natureza. Terceiro, o predomínio da razão, faculdade masculina, sobre a intuição feminina. São 3 lados de um fenômeno único que o Sr. Capra resume com a supremacia do Yang sobre o Yin. É como se vê um tipo especial de patriarcado, bem diferente daquele que podemos encontrar nos livros de história e sociologia, pois estes nos dizem que o aumento do poderio técnico sobre a natureza abalou o regime de propriedade rural no qual se esteava o patriarcado, e que o advento do Império da Razão, trazido no bojo da Revolução Francesa, promoveu logo em seguida a igualdade de direitos para homens e mulheres, desferindo o golpe de misericórdia na autoridade do pater familias. Em suma, que das 3 coisas que o Sr. Capra reúne sob o rótulo comum de patriarcado, 2 são precisamente o contrário. Aqui é impressionante como Olavo ignora totalmente a discussão levantada por Capra de que, na antiguidade, a mulher era vista como um elemento dentro da natureza, a ser dominada, e que, portanto, dominar a natureza também implicaria dominar o feminino. Olavo se contenta em rebater toda essa discussão, que inclusive está presente hoje nas discussões sobre feminismo e gênero, só dizendo que é evidente que o aumento da técnica humana sobre a natureza foi um golpe na cabeça do patriarcado. Eu particularmente gostaria muito de saber as fontes do Olavo para tal afirmação, pois mesmo que ele esteja eventualmente certo, eu, como leitor, não posso me contentar com meras afirmações soltas. Pelo menos desde Aristóteles, sabemos que um bom discurso se propõe a enunciar teses e trazer as provas para as mesmas. Olavo aqui, porém, só se contentou em dizer que é extremamente óbvio para as ciências sociais que Capra está errado. E vejam só, eu sequer estou dizendo aqui que Capra é um bom autor. Nesse mesmo texto criticado por Olavo, ele fala de um contraste entre razão e intuição extremamente frágil. Capra aqui não tem profundidade quase nenhuma para dizer o que seria essa mística intuição feminina, e suas tentativas filosóficas de abordar o assunto não tem nada de original e muito consistente. Toda sua tentativa de aproximação da ciência com as filosofias orientais, quando fala, por exemplo, do Tao, da física e coisa assim, é extremamente frágil. Ou seja, parece até que para chutar cachorro morto o Olavo precisa de um espantalho. Bem, mas como esse vídeo está focado em falar sobre o poder argumentativo do Olavo, ele será um vídeo curto. Eu quero terminar falando sobre os comentários que Olavo faz a Gramsci, que aliás são tudo menos comentários a Gramsci. Eu já até mencionei esse assunto naquele meu vídeo antigo, comentando se o marxismo cultural de fato existe. Depois procurem lá que está um vídeo bem legal. Mas vamos lá. Resumindo o que o Olavo tem a dizer sobre Gramsci, a tese principal é a de que Gramsci um belo dia percebeu que não dava para propor a revolução marxista escancarada para a população, porque isso soaria radical demais. Daí, a ideia, segundo a interpretação do Olavo, seria a de que os comunistas deveriam fazer primeiro uma lavagem cerebral silenciosa, uma infecção na opinião pública, de tal forma que todos eventualmente se sentissem comunistas, sem saber que, na verdade, estavam se inclinando para o comunismo. Daí, conclui Olavo, seria mais fácil fazer o convite ao comunismo depois. Vamos ler novamente o texto de Olavo, à página 38 do livro. Ele diz: como o que interessa não é tanto a convicção política expressa, mas o fundo inconsciente do senso comum, Gramsci está menos interessado em persuasão racional do que em influência psicológica, em agir sobre a imaginação e o sentimento. Daí sua ênfase na educação primária. Seja para formar os futuros intelectuais orgânicos, seja simplesmente para predispor o povo aos sentimentos desejados, é muito importante que a influência comunista atinja sua clientela quando seus cérebros ainda estão tenros e incapazes de resistência crítica.
E aqui o erro do Olavo fica simplesmente constrangedor, mas daquele constrangimento de vergonha alheia mesmo, sabe? Pois nós temos passagens em que Gramsci abertamente se volta contra essa interpretação. Vejam só o que Gramsci diz. O modo de ser do novo intelectual não pode mais consistir na eloquência, motor exterior e momentâneo dos afetos e das paixões, mas no imiscuir-se ativamente na vida prática, como construtor, organizador, persuasor permanente, já que não apenas orador puro e superior, todavia, ao espírito matemático abstrato. Da técnica trabalho, eleva-se a técnica ciência e a concepção humanista histórica, sem a qual se permanece especialista e não se chega a dirigente. Especialista mais político. Aí Gramsci diz justamente que a influência do intelectual, que é o agente da hegemonia, não é mais de mera persuasão sentimental e dos afetos, mas sim de ser um persuasor permanente, usando tanto o seu conhecimento técnico quanto da ciência política para se tornar um dirigente entre seus pares. Daí então fica muito difícil dizer, como Olavo diz, que se trata mais de um jogo psicológico que de um convencimento racional. E sabe o que é pior de tudo isso? Eu quero que você tente adivinhar quantas vezes Olavo cita Gramsci no livro para tentar fundamentar essa fanfic dele, tá bom? Sei lá, vocês acham que 10 citações é muito ou pouco para fundamentar uma ideia sobre isso? Muito? Ou é pouco? Bem, mas ele não fez 10 citações. Bem, quem sabe então 5? 5 seriam suficiente para fundamentar bem isso? Bem, mas ele não faz nem 5 citações. Bem, talvez sejam 3, né? Não, também não. Gente, Olavo não cita Gramsci nenhuma vez sequer. Nenhuma. Essa coisa toda de que Gramsci propôs uma revolução silenciosa e oculta, na verdade é uma grande farsa. Eu queria muito que Olavo tivesse citado algum texto dos cadernos do cárcere de Gramsci que falasse sobre isso, mas essa seria uma missão impossível de qualquer forma. É porque eu já li e não me lembro de nada assim lá nos livros. A revolução cultural de Gramsci era apenas no sentido de alcançar outros setores que ainda não haviam sido alvo de uma melhor disputa intelectual. Daí dizer que precisariam alcançar os jornais, os trabalhadores e coisa assim. E vejam, por mais que nós possamos discordar do marxismo e de sua leitura gramsciana, declarar que existe um propósito deliberado de tentar ganhar a consciência das pessoas em si mesmo não é nada de muito tenebroso. No final das contas, todos os lados estão buscando convencer os outros daquilo que acham que é certo. Mas se você passa a impressão de que existe um plano oculto, qual que é o efeito psicológico que se gera com isso? Olha, mesmo que essa não tenha sido a intenção direta, deliberada do Olavo, apesar de que a gente não possa excluir essa hipótese completamente, gera-se um ar realmente de maldade. Porque, afinal de contas, se você tem um plano secreto, se os comunistas estão querendo fazer, uma revolução silenciosa, já que querem fazer tudo supostamente de forma escondida, boa coisa não é, né? Mas aí voltamos ao ponto principal. Onde Gramsci disse qualquer coisa que fundamente isso? Olavo não cita o texto dele nenhuma vez sequer para provar essa tese nos planos das trevas da esquerda. Aliás, minto, Olavo cita Gramsci sim. No capítulo 2, na nota de rodapé 17, ele cita uma fábula que Gramsci teria escrito para sua filha ler. É basicamente uma história em que um rato toma o leite de uma criança e depois sente remorso. O rato então vai buscar leite, mas a cabra não quer dar o leite se não tiver primeiro o capim. Ele então não consegue o capim porque precisaria regar. Mas aí ele descobre também que não vai conseguir a água porque a fonte em que conseguiam água estava destruída por causa de uma guerra. Pelo que o Olavo diz, essa história foi contada para ilustrar as falhas do sistema capitalista, mas eu não consegui checar se esse era o propósito mesmo, porque eu não consegui ter acesso ao livro de onde ele tira essa informação. Seja como for, mesmo assumindo que esse seja o caso, será que essa simples parábola que Gramsci fez para a filha dele seria mesmo uma prova do mau caráter de Gramsci? E em que essa citação totalmente aleatória consegue provar qualquer coisa no sentido de corroborar a tese principal que estamos discutindo aqui? Eu vou responder: em nada. Absolutamente nada. E aqui fica o meu voto de protesto. Por isso é que eu concordo com o que o Olavo diz já no prefácio do livro dele. Ele diz assim: reconheço que, ao menos quanto a Gramsci, o exame que apresento é superficial, que haveria ainda milhares de coisas a dizer que aqui não foram ditas. Mas alguém tem de começar, e na falta de melhores cérebros que se dispusessem a digerir o assunto, a coisa sobrou para mim. É evidente que eu concordo com a primeira parte da declaração quando ele diz, quando ele mesmo reconhece que o seu trabalho é superficial.
mas discordo quanto à falta de pessoas mais preparadas para tratar do assunto, porque afinal de contas, quem nasceu para ser Olavo de Carvalho jamais será um José Guilherme Melchior. A versão completa desta resenha, em que trataremos de outros problemas da obra, como os comentários a Marcuse, o historicismo de Gramsci e outras coisas mais, se encontrará disponível apenas para os alunos do curso A Formação da Opinião, na plataforma das nossas aulas. Se você gostou deste vídeo, não deixe de comentar, deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Para aprender a fazer análises como essa e a ver mais dos meus comentários, inscreva-se no curso através do link da descrição. A gente se vê por lá.